Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus, nós começamos mais um dia. Não existe na Bíblia, ao meu ver, uma promessa tão fantástica para nós, cheia de esperança, onde o Senhor mesmo conversando com os seus discípulos fala que um dia ele voltaria a essa terra, buscar os seus filhos, os seus discípulos, para que pudesse viver com ele por toda a eternidade. Ele mesmo diz, não há necessidade de ficar entristecido, angustiado, ansioso, confia nas minhas palavras, eu vou ao Pai, vou preparar moradas, mas eu voltarei para levá-los, para viver comigo eternamente. Nós não podemos nos sentir desamparados nessa terra, nós não podemos nos sentir desprotegidos nesse mundo. Deus está ao nosso lado, Ele nos ampara, voltará muito em breve e estaremos com o nosso Deus por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus e eu vou convidar você a abrir a Bíblia no livro de Oséias, capítulo 5, o versículo 1. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Todos nós somos livres para obedecer a Deus. Desde o momento em que Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Deus colocou nas suas mãos o direito de escolha. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi plantada no centro do jardim, era uma prova clara disso. Deus os advertiu. Deus mostrou os males se eles comessem do fruto. Os prejuízos morreriam, envelheceriam, viveriam com dificuldades. A própria mulher daria à luz com sofrimento, com dor. E quando eles escolheram desobedecer a Deus, comer do fruto, de fato, todas essas consequências se tornaram reais. Hoje, nós temos em nossas mãos o mesmo direito de escolha. Cada um de nós hoje podemos tomar as nossas decisões, mas a palavra de Deus, ela nos mostra as consequências do pecado e dos benefícios de obedecermos a Deus. Mas todos nós, a cada dia que vivemos, está em nossas mãos o direito de fazermos as nossas escolhas, de amarmos a Deus ou de darmos as costas para o Senhor. Hoje é o dia de vivermos exclusivamente para Deus, decidirmos servi-lo, amá-lo e viver em fidelidade ao nosso Salvador. Como nós podemos observar no versículo 2 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus, Ele é aquele que é justo, misericordioso e bondoso. Mas quando se trata de pessoas que se envolvem no pecado e que não estão abertas a ouvir a voz de Deus, que trancam os seus corações, é Ele mesmo que é responsável para punir, julgar essas pessoas. O Deus que nós servimos é o Deus da segunda chance, é o Deus da graça. Mas quando nós trancamos o nosso coração e não damos oportunidade para que Ele fale ao nosso coração, Ele nos deixa andarmos as consequências das nossas próprias escolhas. E as nossas escolhas sempre é morte, dor, tristeza e destruição. Efraim era uma tribo poderosa. Efraim era uma tribo grande, era uma tribo líder entre as outras tribos, mas nesse momento ela também estava liderando a idolatria entre o povo do Senhor. Deus olhando do céu e vendo o comportamento dessa tribo, influenciando o seu povo por caminhos tortuosos, Deus pede para que o profeta Oséias também fale para eles que eles também seriam julgados por Deus por causa da sua vida contaminada no pecado. Oséias capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. Aqui podemos observar que as práticas externas revelam o que de fato está dentro do coração. Quando nós permitimos que as nossas ações externas sejam conduzidas por práticas pecaminosas, é resultado que o nosso pensamento, que o nosso coração está completamente contaminado também com o pecado. Quando isso acontece, nós estamos trancando a nossa vida, as janelas da nossa alma, para que o Espírito Santo possa trabalhar dentro dele. Deus fala conosco através da sua palavra. Deus falou com o seu povo no passado por inúmeras vezes através dos seus profetas.
nós nos deparamos com diversos homens, líderes e até reis que trancaram os seus corações, os seus ouvidos, para não ouvir os profetas. O próprio profeta Jeremias foi lançado dentro de uma cisterna para que pudessem calar a sua voz. Há quantas pessoas que hoje em dia têm inúmeros exemplares da Bíblia, mas não estudam, não a leem, para que eles não possam compreender a vontade do Senhor. Ou muitas pessoas podem até ler, mas não permite que essas verdades possam conduzir e afetar a sua vida. Aqueles que vivem dessa forma jamais poderão ter a bênção de Deus, jamais poderão viver uma vida transformada, sendo conduzida pelo Espírito Santo. Essas características podemos identificar de um ser humano soberbo, arrogante, presunçoso, que acredita que sozinho ele pode sobreviver nesse mundo, quer viver independente de Deus, não quer submeter a sua vida à vontade do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo sempre nos convida a sacrificarmos o nosso eu e colocarmos a nossa vontade à disposição do poder do Espírito Santo. Quem pode verdadeiramente moldar o nosso coração para que nós possamos alcançar a vida eterna é o Espírito Santo. Sem Ele nós não somos nada, não alcançamos nada e jamais poderemos nos submeter à vontade do Senhor. Pelo fato de dar as costas para o Senhor, de não permitir que Deus falasse ao seu coração, Deus fala através do profeta Oséias que Judá cairia. Benjamim, que estava acostumado a ser influenciado por Judá, ele também cairia porque não teria a bênção de Deus. Amigo, a bênção de Deus é indispensável para o sucesso na vida de qualquer pessoa. Aquele que planeja prosperar na vida precisa ter a bênção de Deus. Infeliz é aquele que sonha alcançar alguma coisa e não tem a bênção do Senhor. Hoje é o dia de nos mantermos na bênção de Deus e andarmos ao lado do nosso Deus. Muitos israelitas, eles eram movidos pelo medo da aflição da espada, por serem perseguidos por outras nações, mas não havia um verdadeiro arrependimento. Não era um arrependimento com o sentimento de ter ferido o coração de Deus, de ter magoado o coração do seu Deus, mas era um medo da espada, era um medo de ser levado cativo para uma outra nação. Esse tipo de arrependimento não agradava a Deus, não movia o coração do Senhor. Era a razão pela qual eles cada vez mais se tornavam mais vulneráveis, em vez de serem fortalecidos pela mão e a bênção do Eterno. Quando Deus estava pedindo para que o profeta Oséias tocasse uma trombeta, ele estava declarando que o povo inimigo estava vindo porque o seu povo não tinha sido fiel a ele. Gibeá e Ramá ficavam localizados dentro da tribo de Benjamim, ficava próximo da fronteira do norte. Era ali que geralmente as notícias eram dadas, porque facilmente se espalhavam por todo o reino, e era nesse lugar que Deus estava falando que a trombeta deveria ser tocada para que o povo pudesse estar advertido que a iminência do mal estava muito próximo. A maldade entre o povo de Deus era tão grande que aqueles que tinham nas mãos a responsabilidade de estabelecer os marcos dos limites da terra, eles mudavam os marcos no período da noite para que o proprietário de um lote de terra não pudesse observar que os seus limites estavam sendo mudados. Algumas pessoas faziam isso para que eles pudessem se beneficiar, aumentar os seus limites. Isso não era justo, não era íntegro. Embora as famílias não estivessem a observar esse ato, os olhos de Deus lá do céu estavam enxergando tudo. E Deus um dia iria julgar todas essas pessoas que de uma forma injusta elas estavam agindo. Como nós podemos observar no versículo 11, aqui Deus estava falando diretamente ao seu povo. Em vez de obedecer os meus caminhos, vocês escolheram obedecer os seus próprios mandamentos. O que Jeroboão colocou no coração de vocês, vocês deveriam ter escolhido me servir, não aos ensinamentos de Jeroboão. Pelo fato de vocês escolherem seguir aos ensinamentos de homens, preceitos de homens, cada um de vocês escolheram a morte e pagarão pelas suas próprias escolhas. Judá e Israel sentiram na pele o seu declínio espiritual, econômico e social, e os limites da terra foram diminuídos. Em vez de voltar para Deus, confessar seu pecado, buscar viver uma nova vida, eles endureceram seus corações. Se tivessem voltado para Deus, Deus teria os protegido, os amparado, transformado a sua história e dado uma nova oportunidade para viver.
mas eles trancaram seus corações e, por escolherem viver os seus próprios ensinamentos, cada vez mais se tornaram uma nação mais enfraquecida. Deus permite muitas vezes que aqueles que se envolvem com o pecado sofram, chorem, para que eles voltem para Deus. Quando voltamos para Deus, Ele está com os braços abertos para nos receber. Deus muitas vezes não nos poupa das consequências dos nossos pecados, mas Ele sempre estará com os braços abertos para nos amar, nos conceder força para que vivamos uma vida diferente ao lado do Senhor. Se hoje temos andado longe de Deus, hoje é o dia de voltarmos para Ele, nos colocarmos em Suas mãos e recebermos a bênção do Senhor. Todo líder que não tem um compromisso com Deus, às vezes teme falar a verdade com receio das pessoas, e esses um dia serão julgados pelo Senhor. Hoje nós precisamos nos voltar para Deus, abrirmos o nosso coração e ensinarmos as verdades a despeito da ameaça que alguém possa sofrer. Antes ser fiel a Deus do que ser fiel aos princípios desse mundo, porque quando nós somos fiel a Deus, mesmo que percamos a nossa vida, um dia o nosso Deus nos chamará do pó da terra para que nós possamos estar ao lado dele e viver eternamente. A disciplina divina sempre tem objetivos de restauração, de transformação, de uma nova vida. Deus nunca permite que alguém passe pelo vale da sombra simplesmente pelo sofrimento. O Deus que nós servimos não é um Deus masoquista, mas o Deus que nós servimos é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão. Quando Ele permite que os seus filhos entrem dentro da fornalha, é Ele mesmo que entra dentro da fornalha para estar ao lado dos seus filhos. Por isso que nós temos que amá-lo, por isso que nós temos que servi-lo. Embora Ele nos dê a liberdade, mas Ele nos apresenta as consequências daqueles que não querem lhe obedecer. Hoje, amigo, é o dia de amá-lo, de servi-lo, de viver exclusivamente para o Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Queremos amá-lo com todas as nossas forças. Entregamos em Suas mãos o nosso coração. Nos dê a graça de um dia estarmos contigo por toda a eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua graça. Em nome de Jesus. Amém.